Hello, guys! Eu me chamo Jaime de Freitas. Eu me chamo Mari. Eu sou a Amana. Eu sou Matheus Cardoso. E eu sou o Alex. E você? Entrou na roda! Vamos abrir a roda, enlouquecer. E aí, pessoal? Bem-vindos à roda mais gostosa dessa cidade. E adjacências, estão preparados para o episódio de hoje? Hoje nós estamos com um convidado muito especial, nosso primeiro convidado do Entrou na Roda. Uma pessoa que eu sou fã, né? Que eu gosto de graça. Um cara muito gente boa, um profissional incrível e um global, não é isso? Quem está conosco aqui é nada mais, nada menos que Matheus Cardoso, que acabou de encerrar a novela Mar do Sertão. E inclusive ele veio dos estúdios Rede Globo direto para cá, para nossa rodinha, a roda mais gostosa de todas as galáxias. E nós vamos perguntar várias coisas para ele, né, sobre essa experiência que ele vivenciou na Rede Globo, na novela Mar do Sertão. Mas antes, Matheus, seja muito bem-vindo, tá? Aqui a nossa roda. Obrigado, gente. É uma honra enorme e uma energia excelente estar aqui com vocês. Valeu mesmo. Mas eu tenho certeza que antes de chegar a Mar do Sertão na sua vida, muita coisa aconteceu. Eu quero que você inicie contando pra gente um pouquinho de como é que você iniciou na dramaturgia, como é que teve o seu pontapé inicial, né, na sua atuação, na sua experiência com teatro, enfim, compartilhe conosco um pouquinho de como é que foi o seu início. Mas eu sempre gosto de começar muito pelo começo, porque é um começo que muita gente começou, e é simples. Eu comecei a fazer teatro na escola e na igreja. Eu sou de uma família bem evangélica, meu pai é pastor e sempre foi um cara que gostou muito de encenar nos palcos da igreja todas as novelas da Record. Então, antes de ir pra Globo, eu já tinha feito, né, Davi, Jesus, os 10 Mandamentos, tudo eu já tinha feito na igreja. Mas foi isso, e na escola eu sempre fui muito apaixonado por teatro. Mas o envolvimento mesmo com dramaturgia a sério começou depois que eu terminei a faculdade. Eu me formei em rádio e TV, eu nunca achei que eu fosse ser ator, eu, né, cresci e nascido em Natal. A gente não tem indústria, né, aqui de produção de ficção, e aí eu fui me formar em rádio e TV. Porque eu queria muito dirigir, eu queria roteirizar, que é uma das minhas grandes paixões, é escrever, e eu escrevo até hoje. Eu já escrevi 5 peças, inclusive, dessas 5 consegui produzir e dirigir 3 delas. Enfim, terminei rádio e TV, comecei a trabalhar numa produtora audiovisual, e aí vem aquilo que a gente até estava conversando antes, né, os trabalhos que eu fiz antes de ser ator, e aí dessa produtora a gente conseguiu financiar alguns projetos de ficção. E aí, nesses projetos, eu comecei a trabalhar com ator, na real, até porque a gente não tinha grana suficiente para pagar atores, e aí eu acabei caindo na atuação para cortar gastos. Então, assim, o meu início na dramaturgia é fazendo teatro na escola, como muita gente começa. Mas como ator profissional, foi uns 4 anos depois que eu me formei, que eu estava trabalhando de produtor, de roteirista, consegui financiar um projeto, até já começando a carteirada. A primeira coisa que eu fiz atuando como ator profissional é um seriado que está no YouTube, também, junto com a gente no YouTube. Quando terminar aqui, você pode assistir lá. É um seriado chamado Dalton Web. E é uma websérie de comédia que tem 3 capítulos e, enfim, estrelado por mim, por Quitéria Kelly. Eu produzi, eu escrevi, um grande colega meu, Pedro Fiuza, e uma amiga, Monique Rodrigues, dirigiram. E aí pronto, aí depois que eu fiz esse seriado, a coisa foi fluindo e dando certo, e eu sendo chamado para outros projetos. Entrei num grupo de teatro, depois fui fazer filme e aí acabei entrando na novela, mas foi isso, resumindo. Você falando sobre essa questão do teatro, né? E à medida que eu estava pensando sobre esse momento que a gente teve com você, eu me lembrei, na minha infância, eu fui convidado por um vizinho para fazer uma peça, apresentar uma peça de teatro no Hospital Onofre Lopes. E assim, eu nunca projetei, nunca pensei em ser ator nem nada, mas como criança, né, eu fiquei vislumbrado com aquilo ali, a possibilidade de atuar, de pessoas me assistindo, né, e também como bom leonino que sou. E aí o que acontece, eu fui para essa peça, né, e terminei atuando lá. E foi uma experiência tão incrível quando terminei de atuar para aquelas pessoas, aqueles pacientes que estavam no hospital, e que eu vi algumas pessoas se emocionando, né, a resposta foi muito bacana. E nesse momento eu queria, na verdade, saber em que momento da sua vida, assim, você disse que começou a atuar desde cedo, teatro na escola, na igreja. Em que momento assim você parou de dizer assim, não, eu quero ser ator, é isso que eu quero para minha vida?
É uma boa pergunta. Eu acho, pelas minhas inseguranças, por ter sido uma criança muito viada e eu apanhei na escola e tal, eu acho que eu nunca, eu não tinha essa segurança pra dizer eu vou ser ator. E aí também não querendo jogar a culpa na cidade, mas tipo assim, hoje, se um natalense, se um norte rio-grandense acorda e fala assim, eu quero ser ator, qual é a primeira coisa que essa pessoa vai fazer? A gente tem um curso na UFRN de teatro que é uma licenciatura. Não é um curso focado em preparar atores, atrizes ou profissionais para a cena. É um curso que forma professores, que forma educadores. Importantíssimo, inclusive, um curso incrível. Fiz muitas disciplinas lá quando estava na UFRN. Mas a gente não tem. Então, honestamente, eu acho que quando eu me descobri ator foi depois que eu estreiei a minha primeira peça profissional, A Invenção do Nordeste. Eu tinha feito esses projetos, a diretora do Grupo Carmim, Quitéria Kelly, que fez Latifa, inclusive em Mar do Sertão, é uma atriz nossa, excelente. Ela foi a minha primeira diretora profissional e foi ela que dos projetos falou, Matheus, você toparia fazer teatro? E aí eu fiquei naquela teatro, a gente vai, né, tá montando uma outra peça, mas aí esse convite dela foi que colocou tipo a faca no meu pescoço, falou assim, você é um bom ator, a gente tá começando outro projeto, você toparia fazer teatro para viver de teatro? E aí eu fui na insegurança até acho que o último segundo. E aí depois que a peça estreou, no final de 2017, eu acho que foi na Casa da Ribeira, naquele dia que eu apresentei a primeira vez A Invenção do Nordeste, e aí vi o público aplaudindo, aí eu fiz, agora eu sou ator profissional, eu acho que é isso. Mas até lá, meu irmão, não foi fácil. Tipo, receber aplauso é muito bom, né? Você tá no foco é muito bom, é sempre muito legal. Mas é sempre um medo muito grande. Tipo, e se eu der a minha cara a tapa pra ser ator, será que vai dar certo? Será que vai vingar? Será que as pessoas vão gostar? Então eu não tenho vergonha de dizer não, que do momento em que eu comecei a pensar em ser ator, ao momento que eu tive certeza que eu era ator, demorou e eu já tava, tipo assim, no palco, num grupo, né? Tinha tido esse privilégio, mas até hoje dá um frio na barriga, cara. Não vou mentir. Não tem vez que eu vá entrar em cena, que eu vá entrar em set, que não dê aquele negócio. Será que eu vou dar conta? Será que é meu dia? Será que as pessoas vão gostar? Eu acho que ator e insegurança são um negócio que vivem meio junto. Estão interrompendo. Todos Todo curiosos. mundo tem Ganhei. pergunta! Ganhou, mana. Mas dentro desse processo, porque assim, eu sou bailarina. E eu subo em palco também, me apresento, etc. O que me move a ser bailarina é gostar muito da arte. Tanto que eu prolongo isso sendo arquiteta. Porque se eu fosse ser o que eu queria ser, eu sou louca por moda. Então, se eu fosse ser estilista aqui em Natal, eu sei que eu teria um barrismo gigantesco, né? E assim, eu precisaria ir para fora, era toda uma logística que eu acabei indo para arquitetura por causa disso. Mas dentro desse processo, por exemplo, eu subo em palco porque eu amo. Dentro desse processo do convite até subir no palco, como que foi para você, o seu sentimento, a sua angústia, né? De viver esse processo, de ensaiar e dizer, será? O que vai acontecer? Como que vai ser? Eu acho que foi apavorante porque, enfim, você sabe, quando a gente sobe no palco, a gente tá aberto a qualquer coisa, pode acontecer qualquer coisa, né? Eu já trabalhei com vários diretores que falam que subir no palco é sempre andar numa corda, sabe? A corda bamba que o equilibrista passa no circo, é sempre isso. Mas aí eu acho que a vitória tá do outro lado, a gente que ama a arte, a gente que ama se expressar, quando a coisa dá certo, é a melhor coisa do mundo, sabe? É o contato, é o olho no olho, é a cena que acontece. Então é isso, eu vou até hoje, sabe? Quando eu apresentei A Invenção do Nordeste enquanto eu trabalhei no Grupo Carmim, eu fiquei 7 anos no grupo. A gente apresentou acho que umas 150 vezes a peça. E não teve uma vez que eu não subi no palco com medo de tudo dar errado. E algumas vezes tudo deu errado, sabe? Eu acho que a magia é um pouco isso, é se entregar ao imprevisível. E todo artista eu acho que tem que ter esse tesão, tem que ter essa maluquice, mas o processo inteiro de fazer a peça, e aí vou só terminar de responder a sua pergunta dizendo que eu acho que o meu maior medo não era nem só acertar ou não acertar e as pessoas gostarem ou não, era como sobreviver, era como seguir, era como continuar fazendo teatro. E tipo assim, eu resolvi ser ator, sei lá, acho que uns 5 anos antes da pandemia.
né? E aí, enfim, todo mundo caiu no buraco junto durante a pandemia. Mas era esse medo, era será que vai dar certo? Será que a gente vai ter onde apresentar? Será que a indústria do teatro no Brasil vai vingar? Será que a gente vai conseguir vender essa peça lá para fora? E esse é um medo, assim, é o medo de quem batalha todo dia, né? De quem tem um produto para vender todo dia e tem que ir atrás das pessoas. Então eu acho que junto com esse frio na barriga de ser um artista, aqui no Brasil a gente tem que ter o frio na barriga do empreendedor, o frio na barriga do maluco que vai estar propondo quase que uma nova indústria toda vez que você vai fazer o... Cuspe, desculpa. Toda vez que você vai começar o projeto. É um cuspe global. É um cuspe tá global, a bem, gente aceita. O cuspe global é válido tá aqui. tudo Bem, certo, mana, qualquer né? coisa, quando você se for, a gente vem num pedaço da Não sua chegou aqui, pele. não. Eu só vi Vai a investir no programa, porque a gente é empreendedor. Estamos a uma distância segura. Estamos leiloando aqui um pedaço de pele da mana, cuspida por Matheus. Não, de jeito nenhum. A pele Nós vai vamos ficar fazer horrível, uma meu live, amor. tá, gente? Ela vai incrustar na E esse Globo, eu vou chegar lá, porque eu nasci E para esse valor vencer. vai ser o quê? Vai ser investido no nosso podcast, tá bom? Sim. Beijo. Gostei. Desse Falou minha jeito eu língua agora, deixo, falou minha desse jeito língua. eu deixo. Matheus, Amostra. uma coisa que eu fiquei pensando aqui, como foi para você iniciar todo esse processo, né? Você que veio de um berço cristão, de uma família de pastores, né? E você desenvolveu muita coisa de teatro na igreja, fazendo vários personagens, Davi, Jesus. Como foi romper com tudo isso? E aí não mais fazer dentro de um ambiente religioso, mas sim agora num espaço de arte, propriamente dita, né? Uma arte que traz todo tipo de inflexão. Como foi para você romper, sair do berço cristão e agora você está no mundo, né? Uma arte muito livre, né? Traduzindo. Uma arte livre, uma arte que pode trazer todo tipo de questionamento, não tem um foco só, não tem uma temática apenas. Como foi ser Como foi demitido pra da você? Record e trabalhar na Globo? Mano? Foi bom. Como foi essa transição? Como foi essa transição? Ai, meu Deus. Foi desafiador, mas acho importante dizer que foi algo que eu sempre desejei. Né? Eu cresci numa família muito conservadora, muito tradicional, e desde já muito jovem eu sabia que eu precisava de novos horizontes. Então eu sempre sonhei, eu sempre quis. E aí eu também dei a sorte da galera da minha escola e até da igreja sempre foram muito ligadas no nosso teatro que acontecia na cidade. Então eu cresci indo muito ao teatro para assistir o Clowns de Shakespeare, né, que é um grupo muito massa nosso, a Bololô, que é uma das primeiras companhias de teatro aqui de Natal, o Facetas, Mutretas e Outras Histórias, que é um grupo fundado por Enio Cavalcante e Rodrigo Bico, dois grandes atores. Enio agora está na Globo, inclusive, gravando Guerreiros do Sol. Então, assim, eu nunca fiquei só na minha roda. Eu gostava de entrar em outras rodas. Entrou na nossa roda! Sim, queridos. Matheus Cardoso entrou na nossa roda. Com muito prazer, e entro quantas vezes vocês chamarem. Mas era isso, eu assistia novela, eu assistia cinema e eu falava, cara, eu queria poder um dia fazer isso. Não achava que ia chegar lá, mas enquanto eu estava fazendo teatro na escola, eu nunca tive só nessa... Eu acho que é porque quando a gente é artista mesmo e o bichinho do teatro pega a gente por dentro, aquilo vai virando meio que uma obsessão, né? Uma coisa que você sonha, uma coisa que você deseja. E tá em cena sempre me salvou. Eu acho que como eu também tinha muita vergonha, eu queria me esconder, eu tinha medo da minha sexualidade, e quando as pessoas descobrirem que eu sou viado, e se as pessoas descobrirem que eu sou viado, então eu acho que ser ator me dava uma outra personalidade, e aí eu falava assim, eu não preciso ser eu, no palco eu vou ser o outro, e aí aquele medo, desespero de estar no palco, pra mim era curado pela coisa do agora eu vou ser outra pessoa, e é mais fácil ser outra pessoa do que ser eu mesmo. Aí eu acho que é isso, isso me impulsionou. E aí quando eu entrei em rádio e TV, e acho também importante dizer isso para os nossos, porque enfim, eu sei que são os nossos que vão escutar, era um curso que era de produção de televisão, mas eu sempre tive ambições maiores. Eu queria fazer cinema, eu queria fazer ficção, e produzindo, escrevendo e roteirizando. Então foi isso, desde o primeiro dia no curso, eu sabia que eu podia nunca chegar a ser, mas eu me tratava como uma pessoa que um dia vai estar na indústria, mesmo por trás das câmeras. E em sendo os outros, você passou a ser você com muito empoderamento, não é verdade? Exatamente. Aê! Parabéns,
parabéns pela Eu sua ia fazer trajetória. uma pergunta, mas eu tô constrangida agora diante, né, de um comentário tão profundo, mexeu com filosofia. coisas profundas dentro de mim. Eu, sinceramente, tô Flameiros apaixonada, vomitando arco-íris aqui. Matheus, vamos lá. Você falou que você circulava em várias rodas, né? Você nunca esteve preso. Mas, querendo ou não, pelo que você fala aí, pelos relatos que você trouxe, todos os ambientes que você estava sempre estavam voltados para a comunicação, para a arte, né? Existia. E a minha não é uma pergunta, mas é também pedindo a você um conselho para aquelas pessoas que também têm esse desejo ardente pelas artes, né? Por atuar, por se comunicar. Aqui em Natal, com todo esse conhecimento que você tem, qual é o caminho? O que essa pessoa deve fazer? O que ela deve procurar? Né? Qual a mensagem que você deixaria para esse jovem que, se Natal é difícil, você imagina a realidade como é no interior, né? Eu tenho uma sobrinha que tem 8 anos, Marina, e eu acho ela extremamente desenvolta, já me conhece, ela faz vídeos, ela posta, ela faz esquetes de novelinha com, sabe, cortes, eu acho muito interessante. Se pra gente que está aqui, numa cidade maior, né, você fala das dificuldades que você enfrentou, mesmo estando numa família talvez de classe média, com acesso a teatro, a cultura, né, porque você, pelo que você fala, você tinha. Mas essa pessoa que está lá no interior, que tem esse desejo ardente, mas que não sabe por onde começar, onde buscar, eu vou para onde? Eu faço um curso de quê? Eu me inscrevo em quê? Eu preciso ter que documento para atuar? Qual o caminho, Qual o né? caminho? Mas é a pergunta mais difícil, porque infelizmente não tem uma resposta para ela. Mas as duas coisas que eu digo para qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar, inclusive do nosso estado, a primeira é entrar em contato com o tipo de arte que seja possível. Nem que seja Quai, TikTok e telenovela. Isso é muito importante. A gente está em contato com aquilo que um dia a gente vai querer fazer, nem que seja ligar na novela das 6 e assistir. Isso é a primeira coisa. E não ter desapego e nenhum olhar elitista em cima das expressões culturais que estão à nossa volta, sabe? Não existe, sabe, que o cinema é maior do que... Não é, sabe? A gente tem uma história sendo contada, tem atores contando, então vá lá. E a outra coisa é chegar perto das nossas expressões populares de arte. Eu sei que talvez na sua cidade, na cidade da galera, pode não ter um teatro, pode não ter uma escola de teatro, mas às vezes na sua cidade tem uma quadrilha junina, às vezes na sua cidade tem um Bumba Meu Boi, tem uma roda de coco, tem sabe, um pastoril, qualquer coisa que leve a gente pra cena. Aliás, o nosso estado a gente valoriza pouco e fala muito pouco disso. Mas o nosso festival de quadrilhas juninas, meu amigo, vá ver a perfeição que é tanto a produção, quanto os figurinos, quanto aqueles corpos daqueles bailarinos e bailarinas extremamente entregues, um negócio que nós fazemos com perfeição. Então, assim, se quer ser artista, vá atrás de estar perto de artista. Ah, eu quero ser ator, mas aqui na minha cidade tem um coral. Vá. Vai cantar na igreja, vai, sabe, fazer qualquer coisa. Tem uma banda marcial, sabe, das Forças Armadas, não sei. Vou aprender a tocar clarinete. Eu fiz musicalização infantil, inclusive, sabe, tem um curso ótimo de musicalização infantil de graça aqui na escola de música, para crianças de 6 acho que a 12 anos, dura um ano, o curso 2 semestres. Você aprende a tocar flauta, você aprende a ler partitura. Então é isso, não é fácil, não tem um caminho direto, mas é chegar perto da arte. E toda cidade vai ter um artista, né, que vai poder contar a sua história. Eu aprendi sozinho, eu aprendi a cantar, a tocar porque alguém me ensinou, e é forçar. E a gente tá vivendo, tipo assim, uma situação, uma realidade onde cada vez mais a gente tem que ir atrás do nosso. Né, fazer o nosso, se formar, estabelecer os nossos empreendimentos. Então, para os artistas que estão começando, é difícil, é muito difícil, eu já digo agora, é super desafiador, mas são esses dois caminhos, é se aproximar e consumir arte, qualquer arte, e se aproximar da galera que está fazendo a arte possível, a arte presente perto de você, de onde você está. E não desista, gente. Se você acreditar, já é metade do caminho. É importante o apoio, é importante o patrocínio, tudo isso é importante, mas nem sempre o aplauso vai vir, nem sempre o apoio vai vir, e você precisa estar lá sustentando sua arte, só na sua crença de que ela vai dar certo. Eu tenho uma pergunta mais, bem rapidinho. Como que estavam os seus pais e a sua família, né, diante de todo esse seu processo? Foi um processo de convencimento aos poucos, né? Porque eu meio que dei enganada na família. Eu fui me graduar em rádio e TV,
E aí comecei a trabalhar com publicidade, comecei a trabalhar em algumas rádios, cheguei mesmo a de fato, estagiar no criativo de 2 rádios aqui em Natal. E aí começaram a surgir as oportunidades para fazer teatro. Quando eu aceitei, foi o primeiro, oh meu Deus, a gente tinha achado que tinha dado um jeito, né, no menino. Mas foi o próprio sucesso da empreitada que foi dando certo aos poucos, que foi convencendo aos poucos os meus pais de que aquilo era o que eu queria fazer. E aí também não vou mentir que, na verdade, acho que o que convenceu mais de tudo foi a Globo. Foi quando eu passei na novela, né, que aí eu consegui trabalhar de CLT, de carteira assinada como artista. Aí eu acho que foi quando a família falou: gente, alguma coisa deu certo, ele vai ficar insistindo nisso, vai ficar insistindo até dar certo. E acabou que deu, mas o que provou, acho que o que confortou o coração deles foi eu ter levado a carteira assinada para casa. E dizer assim, como ator, recebi salário, recebi 13º, acho que foi isso. Acho não, eu tenho certeza. Como é ser um bacana. global? Como é ser um global agora, depois de toda essa luta, de toda essa transição, de todo esse processo? Hoje, nesse momento de Matheus, da tua vida, como é hoje ser um ator da Globo, tendo essa experiência, tendo essa repercussão, agora não mais em um nicho, né, reservado, você agora catapultou, todo o Brasil te conhece, as pessoas te param na rua, conversam com você. Como está sendo isso para você, essas trocas e essas inflexões na tua alma, na tua vida? É incrível, é uma coisa que eu nem nunca achei que eu ia sentir. Então, assim, acho que a primeira coisa é quando você trabalha de carteira assinada sendo ator, a primeira coisa que bate muito forte é a dignidade. Poxa, eu tô aqui decorando o texto, eu tô aqui entrando em cena, eu tô criando esse mundo de mentira e eu tô sendo pago e bem pago para isso e trabalhando com outras pessoas tão bem capacitadas, ou muito melhor capacitadas, porque eu trabalhei com gente que eu nunca imaginei que eu ia nem chegar perto, que eu nem ia tocar. Pô, eu fiz cena com Débora Bloch, ela gritando comigo, dando bronca em mim, eu falei assim, meu Deus, Débora Bloch tá gritando comigo. Grita mais, Grita que tá mais, pouco. Bate mais, bate Acaba com a minha vida! Então, acho que isso é a primeira coisa da dignidade. Mas tem um lado ruim, aí vou... Tá fazendo empréstimo pros amigos, falou que tá ganhando bem. Não, a gente não começa assim, ganhando tão bem, não. Mas eu acho que a outra coisa é você dizer que é ator e as pessoas meio que acreditarem. E isso é uma coisa até um pouco triste, porque quando eu passei 7 anos trabalhando como ator profissional de teatro, e aqui em Natal, muitas vezes, quando as pessoas perguntavam, o que é que você faz? Eu dizia, eu sou ator. E aí, ou vinha uma cara assim de tipo, ai, tadinho. Ou então vinha a pergunta de sempre que veio muitas vezes. Ator da Globo? Então é como se aqui no Brasil existisse um pouco essa noção de que só quem é ator da Globo é ator, atriz de verdade. E isso é uma chancela, ao mesmo tempo que é massa, é um pouco massacrante também, porque tem muita gente que É muito boa e não teve essa oportunidade. ou que nem quer, entendeu? Tem gente que não quer fazer televisão, é um trampo puxado, sabe? É segunda a sábado, às vezes 14 horas de gravação por dia. CLT, gente. É CLT, cobra no corpo, cobra na cabeça, você vive aquele universo, você respira aquilo ali, você trabalha com aquele grupo de 200 pessoas o tempo inteiro, você é quase um BBB que você tá ali junto daquelas pessoas. Então eu acho que pra mim hoje é massa eu dizer assim, sem medo de ser feliz, eu sou ator. E se a pessoa perguntar, da Globo? Eu digo, sim, também. Exatamente. Então é massa, é gratificante, precisa mudar essa mentalidade, mas eu acho que ser chancelado pela Globo é ter um diploma a mais na carreira. É um selo de qualidade, né? É um selo de qualidade, leva você para outro patamar, faz pessoas que já olhavam para você olhar de uma forma diferente e, como você mesmo disse, faz muita gente que nunca olhou para você conhecer a sua cara. Então é massa. As propostas aumentam. Muito, o cachê aumenta, mais publicidade, você pode cobrar mais caro. Inclusive, gente, vamos fazer uma vaquinha aí para pagar essa presença aqui no nosso podcast. A gente precisa muito do engajamento de vocês, tá? Para poder pagar. Muito, o pessoal topou cobrir meu cachê milionário. Acharam que valia a pena, então, por favor. Eu tô sem um rim. Eu operei ontem, eu tô aqui. Mas se ele ó. botar a gente na justiça, tem o quê, mana? A nossa assessoria jurídica. Bom Rodrigo um bom Martins. advogado. Eu Mas, quero até Matheus. aproveitar, viu? Peraí, só um minutinho que eu preciso fazer esse adendozinho aqui.
Quero aproveitar para falar para todo o Brasil, que eu sei que o Entrou na Roda está aí sendo veiculado em todas as grandes plataformas e o Brasil todo está nos vendo. Então eu quero dizer que eu ainda não cheguei na Globo, mas já recebi um convite. Estou dizendo isso assim de primeira mão. Bastidores. Que o Entrou na Roda merece. Mas eu recebi um convite para fazer um filme. Eita, Não querida. posso entrar em detalhes, viu, Matheus? Sim, Você sabe sim, como pra é isso, valor. né? Sigilo. Essas negociações, né? Sigilo de Essas contrato. Negociações e tal. Estou vendo, inclusive, aí com a produção, a direção, tudo como é que vai ser. Mas estou com esse convite e vou esperar vocês aí que acompanham o Entrou na Roda para participar junto comigo desse momento. Então aguarde cartas que muita coisa Vem vai aí. por aí. Vem muito aí. Mas, Matheus, quando você fala sobre isso, eu acho que do outro lado da tela, para nós telespectadores, durante muito tempo, hoje bem menor, porque eu acho que as redes sociais e a democratização da internet, ela hoje possibilita muitas pessoas aparecerem, mas por muito tempo a visibilidade ela ficava limitada às TV, né? Rede Globo, SBT, e cada um tendo o seu padrão de referência, né? Mas a Globo sempre foi a Globo para todo mundo. E também existe, dentro dessa perspectiva, um vislumbre, né? Para nós que estamos de outro lado. Então a gente olha para tudo aquilo ali e começa a achar que é tudo maravilhoso, que tudo é muito perfeito, que todo mundo ganha absurdamente bem. Então existe do outro lado também essa projeção para a gente que está assistindo vocês pela nossa tela. Mas aí nós começamos a falar da sua experiência, né, com a Globo, e aí foi Mar do Sertão. Mar do Sertão chegou na sua vida, que foi uma novela, assim, que, pelo que eu percebi, né, porque, assim, a gente assisti todos os capítulos de Mar do Sertão. Então eu posso falar com muita propriedade. Olha, Mar do Sertão eu posso falar com toda a propriedade, porque eu sou noveleiro, desde pequeno, meu pai assistia muita novela e, como consequência, eu terminava assistindo a novela com ele. Então, assim, é um desafio para mim não assistir novela. Eu sou muito noveleiro. Fala um pouquinho como é que foi esse processo de seleção para entrar em Mar do Sertão. Eu vi que você falou sobre a invenção no Nordeste, né? E eu vi que vocês apresentaram também, fez parte do processo, né, de preparação do elenco. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Falo. Eu já estava testando para coisas, não só na Globo, mas para Netflix eu tinha testado, para Amazon eu tinha testado, desde que a gente começou a circular com a peça, né? A gente saiu de Natal, fez algumas temporadas no Rio e em São Paulo, e lá, naturalmente, você apresenta onde está perto da indústria, os produtores de elenco frequentam muito teatro, e aí lá eu já comecei a testar, me agenciei aqui a Trama, que o meu agente Marcílio Amorim, ele é daqui de Natal, a Agente Trama, que é uma empresa daqui de Natal, até hoje. E aí me agenciei a Trama e já comecei a fazer um bocado de teste. Na Globo eu já tinha testado e batido na trave ou fracassado acho que umas 4 vezes. Eu testei para Onde Nascem os Fortes, eu testei para Segundo Sol, eu testei para Aruanas, um seriado da Globo, e me convidaram para fazer Cine Hollywood a primeira temporada, mas eu não tinha data porque eu estava em temporada. Ou seja, eu já estava ali querendo cair no Projac de todo jeito. E aí uma produtora de elenco me ligou em dezembro de 2021, e aí mandou o teste para Joel Leiteiro para eu fazer em casa mesmo, meu namorado que gravou, e aí esse foi o teste, foi o primeiro, assim, começou o processo, mas aí um mês depois já veio a primeira resposta de que eles tinham gostado muito, e aí eles mandaram eu bombar, porque eu precisava ficar forte, porque eu não tava cuidando nada do físico, assim, aí a galera falou, Matheus, você é massa, tem o sotaque, tem a carinha, Joel Leiteiro é meio abestalhadinho, meio fofinho, você tem essa energia, mas a gente Isso precisa... é um elogio só? Eu fiquei nervosa também. Dizer que você tem as características do personagem, que você consegue emular as características do personagem, acho que é um pouco isso. E aí eles falaram, mas aí vai ter que crescer, vai ter que ficar forte. Aí eu falei assim, então me dê aí um mês e meio, 2. Liguei para um amigo meu que é personal, Samuel, e com quem ele me dá aula até hoje. Aí eu falei, cara, a gente tem 2 meses pra fazer o corpo de Joel Leiteiro. Gente, e aí faz 40 anos que eu tento fazer um corpo. 40! Eu vou dizer a você, quando a Globo falar, pega o corpo que eu assino a sua carteira, amiga, não tem estímulo melhor do que esse não, sabe? Mas enfim... Globo, você tá pensando em me contratar? Me dá aí uns 6 meses, pelo menos. Obrigada. A Globo vai te descobrir. E promete assim, né? Mas aí foi isso, eu fiz acho que 2 ou 3 testes, todos eles foram aqui em Natal, foi à distância.
E aí conheci o diretor, e aí também é muito importante dizer que uma das coisas legais e que me levou lá pra dentro foi o pessoal da Globo querer fazer uma novela de Nordeste com atores nordestinos, com a maioria dos atores nordestinos. Isso não tinha acontecido até então, né? Porque o gênero novela de Nordeste é um negócio que tem há muito tempo na Globo, né? Roque Santeiro, A Indomada, Porto dos Milagres, sei lá, Sassaricanda, tem enfim das novelas que se passam no Nordeste. E aí essa foi a primeira vez que o pessoal da produção falou, tá, a gente vai trazer, vai contar uma história de Nordeste, mas a gente quer a maioria dos atores nordestinos, e aí eles conseguiram até isso, para vocês verem, isso é batalha de produção. O diretor que assumiu a novela, essa novela teve uma troca de direção logo no iniciozinho da produção dela. Temos uma fofoca, aí temos uma fofoca. Nem foi uma fofoca, isso acontece muito, isso acontece bastante lá, por causa de agenda, por causa enfim, conflitos, sei lá, estéticos, um diretor que quer trabalhar com outro diretor de fotografia, datas, enfim, é um bocado de coisa. Mas o primeiro diretor, ele queria 5 atores, tipo assim, ele queria 5 vagas para novos atores nordestinos. E aí, quando o Alan Fitterman assumiu a novela, ele pediu 15. Né? Ele, triplicou a meta. Então é muito importante dizer isso também, que eu fui selecionado aqui em Natal, e eu brinco, isso não é uma forma pejorativa de dizer, mas que eu sou um ator cotista da Globo, entendeu? Porque eles fizeram questão de, nesse produto, olhar para fora do Rio de Janeiro e dizer, vamos escalar pessoas lá de fora. Eu não estava morando lá, né? Tô morando aqui em Natal, inclusive. Terminou a novela, eu voltei para cá, tô produzindo os meus projetos daqui. Então foi isso, foi esse olhar carinhoso de dizer, nós queremos pessoas diferentes, nós queremos trazer uma legitimidade de sotaque, de vivência, que aquele produto pediu. E aí foi um pouco isso. E aí também, cara, chegar na Globo, eu também falo isso quando você falou o deslumbre, é real isso. É real, eu nunca tinha entrado no Projac, eu fazia cinema independente aqui. Cara, a primeira vez que você pisa lá dentro, que você vê o tamanho daquilo ali, é o maior estúdio da América Latina. Eu me perdi várias vezes, inclusive. Foi bem difícil. Eu amei andar naquele carrinho. Era meu sonho andar naquele carrinho. Ainda bem que inventaram o GPS, graças a Deus. Mas aí, aquilo ali também mexe com a gente, né? Você chega, e aí eu também costumo dizer isso, assim, quando eu cheguei lá, tendo vivido no teatro, tendo feito, né, me formado aqui em comunicação social, eu não cheguei lá despreparado pro rolê, viu? Não cheguei assim, ai, com medo, eu não sei como fazer. Mas, cara, é muito diferente a gente fazer uma cena aqui, a gente lê uma cena aqui, é muito diferente você chegar num lote de estúdio que vai ter 100 pessoas só naquele espaço, entendeu? Você vai dar um texto... Tem posição de câmera, né? Exato. É muito, sabe, e aí vai ter uma pessoa pra amarrar o seu cinto, vai ter uma pessoa pra passar o pó na sua cara, vai ter outra pessoa pra fazer o seu cabelo. De repente você se vê numa máquina mesmo, num rolo compressor, e aí isso é fenomenal mesmo. Aí eu fico muito feliz de ouvir você dizer, porra, é muito massa ter alguém nosso, ter alguém de perto, porque é peso, meu irmão, sabe? É chegar lá, é manter a responsabilidade, e aí me acalma o coração e me deixa muito feliz saber que a novela deu certo, que as pessoas curtiram, principalmente que as nossas pessoas curtiram, porque ela primariamente foi feita para o público nordestino. E aí quando veio a aprovação do público nordestino, meu amigo, os sudestinos podiam dizer o que eles quisessem, pode jogar pedra, não sei o que lá, o nosso povo gostou, mas mesmo assim, a nossa galera gostou, os sudestinos e os sulistas. Peraí, só antes de falar, para você que está assistindo esse podcast agora, vale lembrar que o Mar do Sertão está lá, disponível no Globoplay, e foi tão sucesso, né, que a temporada da novela precisou ser estendida, né? Foram acrescentados outros capítulos por conta da audiência da novela, que estava muito bacana. Então, isso já era a resposta do público, porque o público realmente abraçou o Mar do Sertão, né? Foi. A gente foi de, eu acho que 140 capítulos para 167. O que numa novela é muito, porque a gente pode achar que não, mas uma novela ela já começa muito certinho com o tempo dela de começar e o tempo dela de terminar. E aí acho que a gente estava no primeiro terço ainda da novela quando chegou essa notícia. Vocês vão até o capítulo 167. Né? Novelas das 6 hoje também já não chegam. A maior parte não chega, acho que a 150 capítulos. Aí a gente passou um pouquinho. Eu vou falar só sobre números novamente. Se eu estiver errado, mas eu fiz uma pesquisa também para saber entender os números de Mar do Sertão.
E ela, na verdade, ela apresentou o melhor número com relação às 3 ou 4 antecessoras dela. Não fala pra ninguém, Amor Perfeito já passou desse número. Mas sim, a gente conseguiu pegar o horário. A novela anterior, que foi a de Larissa Manoela, Além da Ilusão, tinha ido bem, mas a gente conseguiu ir melhor, exatamente. Ô, Matheus, licença, mano, deixa eu fazer uma Não, pergunta. senhora. Você já levou o cuspe, então deixa, viu? Você já levou o cuspe dele. Mana, você quer falar, maninha? Não, eu queria porque é um adendo dentro do que ele tinha falado agora. Pois não, mana. Que, assim, é muito interessante ver a representatividade dessa novela sendo feita aqui por pessoas daqui. Porque as outras novelas eram feitas aqui com pessoas que não eram daqui. Eu ia com fazer sotaque algo, fake. eu ia fazer uma pergunta. Era, amor. Mana, que Ai, conexão. Sinergia. O nome disso é sinergia. A gente aqui A gente aqui, ó. Aham. Mas porque assim, existia essa questão de a gente ter novelas feitas aqui com pessoas que não eram daqui, com sotaque fake, que o sotaque da gente é bem pesado para quem tá na frente de um sulista, né? O sotaque da gente é muito forte. Não, muito e detalhe, presente. resumem essas obras, eu percebo que essas obras, todas as emissoras, todo mundo que produz esse tipo de conteúdo sobre que tenha um nordestino, é como se o nordestino, todos tivessem o mesmo sotaque. Justamente. Tipo, não tem o sotaque do cearense, não tem o sotaque do pernambucano. Todo mundo é como se fosse um único estado e a gente tivesse exatamente o mesmo sotaque. Justamente. Porque a gente mora aqui no Rio Grande do Norte e ali eu estudava em Mossoró e vizinha Mossoró tem o quê? Icapuí e Aracati. Ceará, e aí né? Ceará. E é assim, ó. É uma estradinha que divide. Uhum. E aí, quando tava na sala dela, eu achava engraçado. Ela dizia, por que você tá chiando? Você mora do outro lado da pista. Aquela Para de estradinha chiar. marota. Aquela estradinha. Deixa de palco, sai do palco, que você não é Xuxa. E assim, quando você vê uma obra dessa, Exato. quando você pega um artista que não é nordestino, e aí também não pode desmerecer, porque às vezes é a capacidade do artista de se reinventar, né? De vestir aquele personagem, até porque em algum momento talvez você seja convidado a fazer algo fora da sua bolha, fora do seu sotaque, das suas características. Mas era isso que eu ia perguntar mesmo, mas vou deixar a Mana terminar, porque eu já cortei. Não sei se você percebeu. Não, meu amor, agora me complete, a gente se completa tanto. E, Para! Mentira, gente. A gente Elas tá são super demais mal. hoje, elas são demais. Quando terminar esse programa aqui, vai ter uma DR ali. Aham, esse cabelo dela não vai ficar desse jeito. Sim. E aí a gente vê artistas, uma novela sobre o Nordeste, que traz o Nordeste em evidência, com artistas nordestinos e com artistas que não são nordestinos se colocando na condição de aprendizes, né? E eu achei nesse processo isso muito bacana. E a minha pergunta é, você se vê futuramente como artista num personagem que você saia dessa bolha, né? Desse personagem que foi bem caricata, bem peculiar, com as características nordestinas, para um outro personagem onde você precise, de fato, tirar essa vestimenta desse cara nordestino. Porque parece que tudo que você fez até agora está muito ligado ao Nordeste. Sim. Né? As suas obras no teatro, né? E aí você se vê, como é que você se imagina nesse processo? Eu tenho muita vontade e já fiz no teatro, né? A gente tem essa peça A Invenção do Nordeste, mas tem um pedaço dela que eu faço um paulistano, né? E eu seguro um tempo na peça esse personagem. Mas eu acho que é importante, porque atuar é isso, atuar é inventar outras personalidades. E tem uma coisa importante também, o nosso sotaque em Mar do Sertão, apesar de ser nosso, também era inventado. Né? Joel Leiteiro não fala como eu, ele tem um carregado a mais, ele tinha o timbre que eu usava era um negócio mais embaixo aqui, um pouco mais arrastado, entendeu? Então Joel não fala como eu falo, teve que ter uma construção ali também. E os sudestinos, eles têm essa noção de sotaque nordestino, né? É uma coisa engraçada, se você fala para um paulista ou para um carioca que ele tem sotaque sudestino, eles vão dizer, não, meu irmão, São Paulo tem sotaque de São Paulo, Rio tem sotaque do Rio, né? Porque é na mesma macro-região do Brasil que tem alguma coisa a ver. Então, isso também é uma luta estética e política nossa, né? É dizer assim, olha, do mesmo jeito que nós aqui no Nordeste sabemos diferenciar um paulista de um carioca, tá chegando a hora de vocês também abrirem a orelhinha de vocês para outras coisas, sabe, fora daí. Para vocês entenderem que Recife e Olinda fala de um jeito, Natal fala de outro, Fortaleza de outro absolutamente diferente. Se você for para Salvador, ainda é outro dialeto, tá ligado? Então, eu acho que faz parte da nossa busca por
por legitimidade, por reconhecimento e por construção artística também. Em Mar do Sertão, como você falou, teve um monte de sudestino que trabalhou com a gente. Nós fomos, isso foi até engraçado, pequena fofoca de bastidores. Todo mundo teve aula de Beijo, prosódia. Léo Dias! Todo mundo teve aula de prosódia para fazer Mar do Sertão. E aí... Peraí, vamos lá. O vocabulário hoje diferenciado não foi com o Alex, foi com ele. Prosódia. Vamos traduzir o que é prosódia agora. Prosódia são as características particulares do jeito que a gente fala. Prosódia é o conjunto de técnicas que formam um sotaque, sabe? Não só o jeito de falar, mas as referências, a cadência, as gírias, exatamente. Exatamente, isso é da nossa prosódia. As gírias, Não, mas galado é uma gíria extremamente fuderoso, massa. Agora eu vou... Ai, fuderoso é menos ruim que galado. Ei, agora eu vou dizer uma coisa, viu, Matheus? Você tem um fã inveterado que é o Jaime, porque daqui eu fico olhando de perfil, os olhinhos dele brilham. Mas sabe o que é? Porque Matheus, ele é uma pessoa generosa, né? Eu conheço Matheus de um outro momento, e eu lembro que eu estava iniciando um outro projeto, estava tentando um outro projeto, e assim que eu conheci ele, eu falei assim: Matheus, eu estou iniciando um projeto agora, e aí eu queria saber se você podia entrar comigo e fazer umas fotos para fazer uma divulgação. E você tem ele não pestanejou, assim, ele foi super solícito, ele se abriu para me apoiar nesse projeto. Então, assim, é muito bacana quando você vê uma pessoa generosa, assim, como ele, alcançando aquilo que ele lutou tanto para conquistar. Então, assim, eu fico com os olhos brilhando mesmo porque eu carrego isso aí. Eu não alcancei ainda, Matheus, porque ele me chamou para fazer umas fotos também e eu não fui. Talvez o segredo tenha sido esse. Faz todo sentido. Porque ele marcou comigo para fazer umas fotos da grife. E eu não fui. Tá vendo por que a Globo não chegou ainda? Agora eu tô preocupado com uma coisa. É falta do meu talento? Não, jamais. Eu tô preocupado com uma coisa, gente. A ampulheta ela já parou. Eu quero saber se a gente ainda tem tempo. Temos. A gente vai ter que falar sobre a sexualidade dele ainda. Isso. Eu queria fazer exatamente essa pergunta. Curiosos. Porque você traz no começo da entrevista essa tônica que você foi uma criança viada, né? Como você colocou. E isso parece que caminhou com você por muito tempo. Num determinado momento parece ter sido um empecilho até para você ser você mesmo, e você foi encontrando na arte uma forma de ser você através de outros personagens, de outras personas. E como é isso exatamente por Matheus? Como você fala disso claramente para a gente e para o pessoal que está nos assistindo? Como é para você ser hoje essa criança viada, mas que se tornou um homem, né? Que se tornou um ator, que tem uma identidade e que imprime nas pessoas, no Brasil, quem sabe aí até no mundo, né? Uma identidade, um empoderamento, uma reflexão. Eu acho que você traz muito na sua fala essa reflexão dessas coisas intrínsecas da gente que precisam realmente acontecer, porque na verdade toda aquela sublimação que você tentava fazer, ela foi inevitável, né, de acontecer quando esse personagem, quando esse ator, quando esse homem, quando essa pessoa necessitou dizer assim: não, mas eu preciso do meu espaço. Foi tão profundo que eu tô aqui, em outro plano astral, tô transcendendo. Eu preciso não mais falar dos outros, eu preciso falar de mim mesmo. E você traz muito isso, né? Você tem uma força na tua fala. E como é essa sexualidade? Como é toda essa dramaticidade, essa carga dramática? Antes, durante e agora, Matheus? Ixi, se preparem para 40 minutos de terapia. Eu sofri muito no ambiente de escola evangélica, família tradicional, crescendo na igreja. Então, assim, eu saí do armário para mim mesmo aos 25 anos de idade. Evangélico e misterioso. Então, assim, foi muito... Eu me odiei muito, sabe? Eu quis morrer, eu não me aceitava. Eu internalizei tudo aquilo que eu cresci ouvindo. Da família, da igreja e da escola, eu acreditava piamente que eu era uma pessoa inferior, que eu não merecia amar, que eu não ia viver um amor verdadeiro na vida, que eu não ia conseguir constituir família. Aquilo ali foi me consumindo e eu não tô, tipo assim, eu tô com hoje 35 anos, faz só 10 anos que eu vivo em paz comigo mesmo na minha cabeça.
Então, assim, quando aos 25 anos eu resolvi que eu não ia mais viver o peso do preconceito alheio na minha vida, quando eu tomei aquela decisão assim, pro bem e pro mal. Eu falei, cara, agora eu vou avisar pra todo mundo que eu sou gay, eu não vou esconder a minha sexualidade de ninguém, eu não vou lutar contra a minha sexualidade, não vou parar de pedir pra Deus me curar, né? Eu acreditava até então nisso, e hoje eu sei que isso é mentira, muito importante dizer pra todo mundo que tá escutando a gente. Mas aí, quando eu resolvi, enfim, quebrar e sair do armário, né, explodir o armário, eu falei, eu não vou fazer nada da minha vida que me obrigue a me esconder. Nada. Eu me escondi até agora. Então, assim, quem quiser, Mateus, quem quiser chegar perto de mim, ser meu amigo, comprar meus serviços, pagar meu trabalho, me contratar para fazer o que quer que seja, vai ter que lidar comigo como eu sou. E não no sentido de eu vou me impor e todo mundo vai ter que engolir. Não, mas eu sei o que é me odiar muito. Então, eu acho que o que permeou bastante a minha carreira... isso sim, eu já estava formado, eu já tinha saído da faculdade, eu já estava no mercado de trabalho, mas foi essa certeza de que, assim, olha, daqui para frente, independente do que me chamarem para fazer, eu vou na minha verdade, eu vou sem medo de ser eu mesmo e sem medo de me esconder, até porque depois eu descobri que eu gastava muito mais tempo para me esconder do que para render. Eu gastava muito mais tempo para construir o personagem que eu precisava que as pessoas aceitassem do que para de fato fazer aquilo que eu me propunha fazer nos espaços onde eu estava. Sabe, sempre tinha um filtro antes. E aí o teatro, ele é tudo, né? Tipo assim, nesse sentido, o teatro é um espaço de você estar com pessoas diferentes, criando histórias diferentes, com corpos diferentes, dissidentes, onde não necessariamente aquilo que é torto ou é anormal vai ser errado e vai ser feio, né? Então, assim, o teatro que a gente hoje no Brasil perde mais espaço, né? Cada vez mais a gente tem menos a arte teatral perto da gente, mas foi ter entrado no teatro e ter, assim, me proposto a andar com aquelas pessoas, eu acho que me ajudou a me livrar de mim mesmo. E aí, quando eu cheguei, isso é uma coisa legal, é legal de falar em entrevista, é legal sempre de comentar isso, mas as pessoas falam muito, Mateus, mas e a Globo? E você fez um galã, e você fez um personagem que é hétero. Meu irmão, quando eu cheguei na época do teste de Joel Leiteiro, eu já era muito eu, a produtora de elenco já sabia, que já tinha me visto no teatro, já conhecia a minha carreira teatral antes. Então, assim, eu tava ali, meu irmão, se acharem que eu sou Joel Leiteiro, vai ser esse viadão aqui que vão contratar pra fazer Joel Leiteiro. Se acharem também que não é, ótimo, parte pra outra, amanhã eu tenho outro teste, 1 hora eu vou fazer algum personagem. Então, acho que é isso, a sexualidade, depois que eu entendi quem eu era e que eu entendi que eu ia assumir aquilo ali de uma forma geral, aquilo virou um mote político, um mote ideológico, não só pró-LGBT, mas pró a nossa liberdade da gente ser quem a gente é. Então, galera, não vou me esconder, vou chegar nos lugares, eu vou estar... Hoje, né, tenho, graças a Deus, o meu namorado que me ama muito e que compra briga comigo. Então, assim, hoje eu me sinto... Como é que eu... Protegido não, porque a gente vive numa sociedade extremamente homofóbica, mas blindado com aquilo que eu posso colocar e dizer assim, olha, não tem opinião torta, não tem preconceito, não tem homofobia que chegue daí pra cá que vai desmontar o que eu sou. Entendeu? E isso foi um negócio... Cara, me lasquei tanto, chorei tanto, pedi tanto pra Deus me matar, me curar, que eu disse, se eu me livrar disso um dia, vai ser pra muito sempre. E aí eu implodi aquele armário e não volto mais pra lá, nem a pau. Só deixando claro, isso é doença. Você achar que você não é digno de amor, que você não é digno de afeto. Que doença está aí. A doença está aí. E a doença está em você que está sentindo assim. Se você está sentindo assim, busque ajuda. Busque conversar com pessoas que entendam que sua sexualidade não é uma doença. E Deus não é nada disso que estão dizendo por aí, tá? Só para deixar claro. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é compaixão. E Deus é perfeito em absolutamente tudo que ele fez. Tudo que ele fez. Então você não é um erro. E vou dizer, eu concordo, muito obrigado por dizer isso, que isso fique muito registrado, e se você precisar, volta e escuta de novo o que ela disse, e vou dizer, e a arte, ela não diminui a gente, ela expande a gente, ela cria, ela dá pra gente novos horizontes. Isso foi um negócio que eu tive tanto orgulho de me ver Joel Leiteiro, foi mostrar para um Mateus, sei lá, de 7, 8 anos de idade, que não imaginou nunca que ia ser respeitado nem como profissional,
muito menos como vaqueiro, muito menos como um homem apaixonado por mulheres. E aí, nesse sentido, fico feliz, Jaime, de você ter gostado, mas aquela história, pra mim, o símbolo, o resultado, quando eu vi Joel na tela, eu falei assim, cara, olha a potência de tudo que a gente pode ser. Eu nunca fui vaqueiro, meu irmão, eu nunca tirei leite de vaca, sabe? Mas aquela criação ficcional me possibilitou olhar até para mim mesmo de um outro jeito que eu não conhecia, que estava lá dentro de mim. Mas fui atrás, preparei meu corpo, fui atrás de aprender a tirar leite de vaca, voltei a andar a cavalo, que era um negócio que eu não fazia há muito tempo. Então é bonito a gente perceber que a arte, ao invés de nos limitar, ela expande, né? E alguns amigos até brincavam, pô, Matheus, uma bichona como você fazendo esse vaqueiro, dizendo, olha que bonito, uma apropriação cultural, né? Eu viadão fazendo um hétero, meu amigo. Querendo ou não, mesmo dentro da comunidade, os nossos próximos, né, os nossos iguais, meio que eles nos estigmatizam muito, né? Porque você é um homem mais afeminado, você não pode... Não, e a arte, ela faz justamente isso. A arte, ela diz, você pode ser quem você quiser. Né? Inclusive... na vida, a gente pode ser quem a gente quiser. Inclusive, Joel Leiteiro, ele teve uma cena polêmica, que foi quando ele estava saindo do banheiro e Anitinha encontrou ele. Fala um pouco como foi gravar essa cena, porque eu acho que deve ter sido bem curioso. E repercutiu, essa cena repercutiu. Repercutiu, a gente teve, inclusive, ela foi bem limada, né? O popô de Joel aparecia bem mais, mas na novela das 6, né, cortaram. Eu tive que fazer de tanguinha mesmo. Eu nunca tinha usado um fio dental e aí foi uma emoção anatômica. Senti aquilo pela primeira vez. O fio dental foi uma emoção. Só quem viveu sabe. Só quem viveu aquele arroxo. Guimarães, Mateus, 2023. Mas... o personagem tinha muito isso, eles avisaram muito, ó, Joel vai ser o boy toy da novela. Toda vez que a gente precisar de carne masculina à mostra, a gente vai usar você. E aí eu me entreguei, mas nunca não é estranho você botar uma tanga, né, com o rabão de fora e ir pra cena, que o pessoal também fala assim, porque a novela você pode repetir quantas vezes você quiser. Não pode, não tem esse tempo. Não cabe erro. Não cabe erro. Quando você tem 30 cenas pra fazer por dia, você não vai ter. E você tem que se entregar muito. Não, e a cena, na verdade, ela ficou linda, ela ficou muito linda, por sinal, mas Joel, ele tava assim, ele exalando, distribuindo testosterona na casa todinha. Quando eu fui olhar, era só testosterona lá em casa. Então foi muito bacana. E fazendo um paralelo com o que você falou, é justamente sobre este lugar que muitas vezes nos colocam, de nos estereotipar. Porque eu sou uma criança viada, então eu não posso me portar, eu também não posso ter outros tipos de comportamento que não sejam esse. Né? A gente começa a limitar e podar as pessoas e colocar dentro de uma caixinha, muitas vezes que essas caixinhas nem cabem a gente. Né? E Joel, ele mostrou isso pra gente. Assim, o Matheus com o Joel mostrou com força, viu? Eu acho que uma coisa que você também traz pra gente, e eu fiquei aqui pensando, né? Até que ponto somos nós que nos limitamos, sim, ou a questão mesmo das construções sociais. A gente nasceu num período de preconceitos e a gente vai sendo educado dessa forma. Sim. Então, até que ponto o que eu digo ser é mesmo algo meu, ou é uma construção social que nos fazem acreditar que somos limitados ou que só podemos ocupar esse ou aquele espaço. E aí você também vem rompendo com tudo isso e mostrando que, independente de você ter sido uma criança viada ou não, independente de você ser nordestino ou não, você pode ser quem você quiser, na medida em que você deseje e a oportunidade te apareça. E isso é muito bacana porque fica para todo mundo mesmo, essa tônica de que nós somos aquilo que nós precisamos ser, na medida que a gente também tiver oportunidades e necessidade de ser. Você dizendo isso, sensacional, me lembrou muito um autor paraibano, Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Ele escreveu o livro que deu origem a essa peça que eu trabalhei, A Invenção do Nordeste. E ele vai falar sobre a construção da identidade nordestina e ele usa um conceito massa. Ele diz que toda identidade é construída a partir de duas coisas: a visibilidade e a visibilidade. A visibilidade sendo aquilo que vem em nós,
mas a visibilidade daquilo que nós dizemos de nós mesmos. E aí eu acho que encaixa muito no que você estava dizendo, porque a possibilidade de atuar e de fazer arte é o poder enorme da visibilidade, do que nós dizemos sobre nós mesmos e do que nós projetamos. Eu chego aqui e eu digo, eu sou ator. E vocês olham para mim e vocês concordam. Você diz, eu sou arquiteta. E nós acreditamos. Isso é visibilidade. E a gente tem que viver a nossa vida entendendo que, sim, o olhar do outro nos define. Mas o que nós dizemos de nós mesmos, o que nós projetamos de nós mesmos para fora, nos define tanto quanto, sabe? Então é muito, muito, muito importante a gente ter essa maturidade. Tá, o olhar do outro pode apontar, pode criticar, pode construir e reconstruir, mas eu tenho que ter muita força de vontade, muito couro grosso, para entender que o que eu acho de mim mesmo e o que eu quero dizer de mim mesmo também tem que ser validado, também tem que ser respeitado. Então, tô com vocês, assim, 200%. Matheus, infelizmente a gente está chegando ao nosso fim aqui da entrevista e eu queria saber de você sobre os seus projetos atuais e futuros. Peraí, não. Antes disso, vamos voltar, porque a nossa plateia vai interagir, porque eu tenho certeza que a nossa plateia tava super gostando da entrevista. Volta, mana. Volta aí. Como é que é? Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Boa, pois é. E aí, Matheus, a gente queria saber de você quais são os seus projetos atuais e futuros, como é que tá os trâmites da carreira a partir de agora. Massa. Fiz uns testes recentemente para alguns projetos lá no Sudeste que, enfim, torçam comigo para já eu poder contar. Mas, de concreto, eu tô produzindo uma peça de teatro que eu lancei ela na pandemia em vídeo, chama Manual de Sobrevivência do Artista Brasileiro. Aí eu fui nojentinho, essa eu escrevi, eu tô protagonizando e eu dirigi também, eu sou um dos produtores, então... Ele gosta da loucura, ele gosta da loucura. Inclusive, o cachê vem só pra ele também. Quase isso, que aí comigo em cena é só o meu parceiro Robson Pronto, Medeiros, só somos eu e ele em cena. atuação, né? Exatamente. Mas até o cachê chegar, meu irmão, é um desafio tão grande. Aí eu tô nessa batalha, a gente fez ela, financiou pela Lei Aldir Blanc, que foi a lei de auxílio emergencial para a cultura durante a pandemia, e aí a gente tá tentando financiar ela para estrear nos palcos, mas é o trabalho que eu tô fazendo agora, é uma comédia musical. Eu escrevi as músicas também, foi a primeira vez que eu me aventurei a isso. A produção musical é de Tony Gregório, um músico nosso aqui, um cara da nossa terra incrível, e somos eu e Robson Medeiros, então logo eu espero estar estreando no Alberto Maranhão, no Teatro Riachuelo. E aí tem um filme também, isso é uma coisa muito legal, eu fui convidado para fazer um filme de uma diretora paraibana, Patrícia Aquino, e aí a gente roda esse filme mais pro final do ano. Enfim, são esses projetos mais concretos, mas teatro, quero logo voltar para os palcos. É isso. Me chama que eu vou. E aí, se vocês querem nos ajudar, se vocês gostaram dessa entrevista de hoje, dessa conversa com o Matheus aqui na nossa roda, nos segue nas redes sociais, no nosso @entronaroda no Instagram, nós também estamos no Spotify e no nosso canal do YouTube, gente. Além de assistir, se vocês puderem, eu não vou chorar aqui, também segue a gente por lá, deixa seu comentário, coloca lá suas impressões, suas sugestões, se vocês gostaram do nosso programa. E vai ajudar muito a gente também se vocês compartilharem, né, gente? O nosso vídeo, enviando para os amigos, para os inimigos também, né? Porque se o inimigo está ocupado, ele deixa de prestar atenção na sua vida. Então, você encaminha lá para o inimigo também que vai dar certo. Para se ocupar, né? Para se ocupar um pouco. Sim. E nós não poderíamos deixar também de agradecer, né, ao melhor coworking de Natal, acho até que do Brasil, esse lugar do mundo, E adjacências. Esse espaço maravilhoso que tem nos dado todo o apoio, um lugar incrível que vale a pena você conferir, um lugar com salas de reunião, com salas individuais, todo climatizado, com a iluminação maravilhosa, e tem dado todo esse apoio para nós. Então, o nosso agradecimento à NVO Coworking, e a gente fica aqui extasiado com tudo isso que está acontecendo. Nossa gratidão, né, por essa entrevista maravilhosa com o Matheus, e, acima de tudo, essa gratidão também por esse espaço que tem nos oportunizado vivenciar tudo isso com vocês. Beijos, NVO! Vocês estão no meu coração, viu? E se você quer contar a sua história aqui nessa roda gostosinha, só mandar
pra gente, histórias engraçadas, histórias picantes. Minha gente, a gente tá aqui para receber de tudo. Então, é só mandar através do entronaroda@gmail.com ou acesse o nosso Instagram, @entronaroda. Você pode mandar lá no direct ou tem um link na bio que te leva diretamente para o WhatsApp. Tudo Só bem? reforçando que as histórias, elas são reais, mas os personagens, os nomes são fictícios, tá, gente? Claro que a gente vai, né? Quem receber a história vai saber de quem se trata, mas será tudo mantido em sigilo, porque o danos morais aí é pelo menos R$3.000 e a gente E ninguém tá preparado pra a gente isso, não né? vai estar podendo pagar. Eu ainda quero manter meu réu primário até ir pra Disney, pelo menos. Matheus, eu queria agradecer a sua presença. Fala um pouquinho pro pessoal aqui. Ô, pessoal, muito, muito obrigado. É sempre um prazer enorme. Eu gosto de dizer isso, que é muito bom ser reconhecido, mas ser reconhecido pelos seus é melhor ainda. Então, tá aqui com a galera, enfim, da nossa terra, minha galera, o meu povo, é muito massa. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo coração aberto. Chamem de novo pra eu entrar na roda, porque é bem gostosinho aqui dentro da roda. E a galera que quiser também me seguir, por favor, no Instagram, é Matheus DS Cardoso. O Matheus é com 2 T's. Tipo Vitar, E tipo vai ser Anitta. colocado aqui na edição, tá, gente? Aqui, ó, nossa produção maravilhosa, nosso audiovisual vai colocar aqui embaixo, viu? Vou Tô me dar no essa thread moral. também, ou por favor. Meus seguidores, por favor, meus 800 seguidores, vamos dar essa moral Esse pra engajamento, Matheus né, pra aí. Matheus. Vamos dar essa moralzinha pra ele. Quero essa força. O contrato com a Globo já acabou. acabou. Estamos aí em busca de outro, né? Então, quanto mais seguidores a gente sabe que O contrato ajuda. perdeu e os boletos seguem vencendo, né? Exatamente. Matheus? Você Só vê como vitória. é. Só vitória. Só vitória. Tô lá, Matheus DS Cardoso, no Instagram, Threads também, e no Twitter, Matheus Cardos, porque não coube o último O. É isso. Preconceito, né? Chato, pessoal. Obrigado, galera. Foi muito, muito, muito legal estar com vocês. A gente que agradece. Volte sempre. Agradecemos muito. Estaremos aqui na próxima terça. Esperamos a sua audiência novamente. E é isso. Tchau, pessoal! Enlarguecer, vamos abrir a roda. Enlarguecer.